Continuando. Então, o comunismo ele pode ser considerado como a fase final de um sistema socialista. Ele é a fase final. Então, a sociedade esta onde todas as riquezas se dividiriam de forma igualitária, tá? Você constrói, mas não é seu, é de todos, são de todas as pessoas. A característica principal do comunismo: meios de produção como fábricas, fazendas, minas e outros seriam públicos, mas sem pertencer ao Estado, pois esse não iria existir. Mas países comunistas sempre tem aquele líder supremo, não tem quem tire, né? Outra característica: lutas de classes, desafiar as elites dominantes. Os símbolos do comunismo: nós vemos nas bandeiras deles que tem a foice, o martelo, que estão associados em amarelo e com fundo vermelho, e com uma estrela de 5 pontas. Essa estrela de 5 pontas, ela vai significar os 5 continentes do planeta e também vai significar, vai representar os 5 componentes da sociedade comunista: os camponeses, o exército, os intelectuais, os operários e a juventude. Olha, preste atenção nisso aqui. Onde é que vai infiltrar muito bem a juventude? Quando a gente bota o comunismo na educação. E para falar de comunismo na educação, qual o primeiro nome que vem à nossa mente? O método Paulo Freire, né? Paulo Freire era um pernambucano, certo? E ele definia um cristianismo progressista. Então, a partir dos anos 60, ele vai se identificando cada vez mais com a teologia da libertação, né? Os opressores, os pobres, eles tinham que se libertar do sistema opressor que os vitimava a estar naquela condição. Então, começa depois a adotar algumas ideias do marxismo e chega a declarar que não vê contradição entre o Cristo que ele acredita e o marxismo. Optou por trabalhar no Conselho Mundial das Igrejas, lá em Genebra, no período que ele ficou anistiado, né? E dali ele começa a se destacar com suas obras. Depois ele volta ao Brasil e começa a trabalhar na PUC, né, que é a Pontifícia Universidade Católica, e na Unicamp. O método Paulo Freire, ele vai ficar famoso por apoiar o comunismo progressista. Paulo Freire, ele parte da premissa que o professor, ele não pode ser um opressor e o aluno não pode ser um oprimido. Então, nem assim, o professor dá aula e está num mais alto tipo um palcozinho mais alto que o... Isso já consideraria, Paulo Freire já consideraria isso o opressor e o oprimido aluno. Então, é muito de rodas de conversa, de debate. Por quê? Porque assim ele criava um clima em que o professor é igual ao aluno e que ali ele ia ajudar os alunos a desenvolver suas próprias ideias. Mas não era bem assim. As próprias ideias que ele queria que os alunos desenvolvessem eram as ideias dele, que tinha muito no cunho do marxismo. Então, o professor deixa de ser professor e passa a ser mais um amigo. E aí parte também do princípio de que cria uma premissa de forma bem sutil de que os pais, eles são inimigos dos filhos. E aí você vê de uma maneira sutil o marxismo, o comunismo querendo destruir famílias, porque uma das realidades, eles são contra as famílias. O professor passa a ser visto como um amigo e a família como o opressor, certo? É a doutrinação, que nós bem conhecemos.
Isso a gente vai ver muito tem a sua obra, sua principal obra, né, a Pedagogia do Oprimido, que ela converge com a Teologia da Libertação. Também tem o livro da Ação Cultural para a Liberdade. E tem, entre outras obras, também a Pedagogia da Autonomia. O compromisso não é da aula, o compromisso sim é o posicionamento político, é inserir na cabeça dos jovens, de crianças e de jovens, que o comunismo é o certo e que todas as outras ideias políticas são erradas. E aí nós somos doutrinados desde o início do nosso colegial, do fundamental até o ensino médio e daí a faculdade. Veja, quando a gente passa a compreender o comunismo desta maneira, de uma visão crítica, de uma visão cristocêntrica, então você vai entender que nós passamos uma vida sendo doutrinados de maneira totalmente errada. Só que no meu tempo, pelo menos, era uma maneira mais sutil nos colégios e na faculdade, mas agora tem um domínio total, e isso aí vai entrando, vai se abrangendo, não só junto com as ideias do comunismo, do marxismo, as ideologias de eu posso ser quem eu quero, se eu quiser ser homem eu sou, mulher eu sou, ideologia de gênero, ideologia de tudo, porque é a desconstrução da família, porque uma das ideias principais é desconstruir a família, porque a família e a religião oprimem o homem. Ele é o pai da doutrinação nas escolas e era um grande admirador de Mao Tse Tung, que foi o genocida, né? Então, o que a gente vai ver aí? A gente vai ver cristão pode ser comunista. Dentro do marxismo, eles vão ter tem 4 pilares. É o materialismo fisiológico, a dialética hegeliana, o socialismo utópico francês e o direito econômico inglês. O primeiro ponto, o materialismo filosófico. Um dos pilares do marxismo já torna impossível a existência de cristãos comunistas. O materialismo filosófico, de forma superficial e prática, é a negação de qualquer aspecto sobrenatural, como eu já tinha falado antes. Tudo que existe é focado no mundo material e conclui que nunca existiu acontecimento divino, o que vai totalmente contra as crenças cristãs. O segundo ponto é o aniquilamento dos chamados por Marx preceitos burgueses que regem a sociedade. Este aniquilamento ele inclui a destruição da família, como já falei, pois para Marx a família era apenas um conceito burguês que sustentava interesses burgueses, tanto que ele não fez nada para que revertesse o quadro da família dele, né? Considerando a família como a instituição mais zelada por Deus, é impossível desejar agradar a Deus e ao mesmo tempo contribuir para um aniquilamento da família. Terceiro ponto é a amoralidade. Para Marx não havia preceitos morais. Era moral que contribuía para a revolução. Se executar uma família levasse a revolução a chegar mais perto do mundo comunista, isso passava a ser moral. Olha só. Porém, na Bíblia temos o norte moral, temos as ordenanças do Senhor e uma moral bem definida. E o quarto ponto é o hedonismo. Segundo o professor Wellington Costa, ele é autor do curso Apologética Cristã e a Defesa contra o Marxismo, a Bíblia vai totalmente contra os conceitos hedonistas, que é a busca exagerada atrás de prazeres da carne.
como é possível não estar na passagem de 2 Timóteo 2:22, que diz: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, e com os que de coração puro invocam o Senhor. Há um outro ponto, relativismo. Presente na filosofia de Marx, o relativismo é a crença de que não existe uma verdade absoluta. Não há uma verdade. Tudo é relativo. Tudo tem duas maneiras. Tudo tem duas verdades, né? O relativismo ele deriva da base dialética de sua ideologia. A palavra de Deus nos alerta sobre existir a verdade e ser uma só verdade. A palavra de Deus diz que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. E não uma verdade relativa em que tenha um talvez. Não existe isso. Então, com isso, a gente pode analisar, né, que não há como haver um cristão marxista, um cristão comunista. Mesmo a gente vê que há tantas pessoas que estão na igreja, que se dizem cristãs, mas que defendem esse tipo de ideologia. Chega a ser triste, na verdade, mas é o que a gente tem visto, e muitos podem por ser comunista pelo político, mas não se aprofundam da ideologia, porque é impossível um cristão ser a favor de uma ideologia, de uma política que não acredita em Deus. É muito contraditório isso, não tem condições.